grandes maravilhas do mundo. Maravilhas criadas pelo homem. Algumas vezes, não muito frequentes na história da humanidade, a necessidade de construir conspira com uma visão de beleza. O desejo de realizar conspira com a habilidade de criar. E o que nasce, então, é uma obra de rara beleza, uma maravilha. Obras que paralisam, que tiram o fôlego, que parecem gritar: vejam o que nós podemos alcançar. Estas são as eternas realizações do homem. Testamentos duradouros de uma batalha permanente. Deixar uma marca em um mundo efêmero. Coliseu de Roma. Há quase 2000 anos, os romanos testemunharam uma maravilha. Aqui, onde o imperador Nero havia construído um palácio suntuoso com um lago artificial, um novo imperador, Vespasiano, quis deixar sua herança. Não com um grande palácio para seu próprio desfrute, nem com um templo para agradar aos deuses, mas com um imenso palácio para o público. Um anfiteatro para sediar os jogos, campeonatos e rituais que acabou se tornando a mais importante assembleia pública da capital. Vespasiano conhecia o valor da atividade de relações públicas. Quando ele assumiu o poder em 69 d.C., herdou uma cidade em ruínas. Um enorme incêndio havia destruído grande parte de Roma anos antes. O corrupto Nero, entre outros, havia irresponsavelmente esvaziado as reservas do tesouro, e o Senado romano estava espalhado em campos hostis depois de 2 anos de guerra civil. Vespasiano logo anunciou seu novo projeto. Ele iria drenar o lago artificial de Nero e construir um enorme anfiteatro público, o maior jamais realizado. Ele o batizou de Anfiteatro de Flávios, em homenagem a seu nome de família. As gerações seguintes passaram a chamá-lo de Coliseu, uma referência às suas proporções colossais. Graças a seu tamanho e a seu trabalho de engenharia, foi considerado o monumento mais ambicioso do mundo antigo. Enormes blocos de calcário foram carregados por escravos para construir a elipse de dimensões monumentais, 600 metros de circunferência, cobrindo 15 hectares e erguendo-se a uma altura de 16 andares. Primeiramente, foram erguidos os arcos e os pilares, e em seguida as paredes laterais foram sendo construídas, preenchendo os espaços vazios com uma rocha vulcânica muito leve chamada Pedra Pomes. Com lugar para 50.000 espectadores, o Coliseu equivale aproximadamente à metade do tamanho do Maracanã. Os construtores de estádios de hoje em dia ainda se baseiam no sistema engenhoso de entradas e passagens primeiramente utilizado no Coliseu. Os 80 arcos estão distribuídos no nível do chão, formando 76 entradas. Os espectadores recebiam bilhetes com o seu número de entrada e podiam achar seus lugares tão facilmente que todo o estádio podia ser acomodado em menos de 10 minutos. Uma vez dentro, o lugar de honra era um grande palanque em mármore, onde o imperador se acomodava com sua comitiva, incluindo jovens virgens. Um pouco acima,
sentavam-se cidadãos livres. Mais acima ainda, sentavam-se visitantes estrangeiros e escravos. E, finalmente, em arquibancadas de madeira, ficavam as mulheres e os pobres. Mesmo durante os jogos públicos, classes sociais e status eram os princípios da organização. Mas por que uma obra tão impressionante destinada ao esporte? No início dos tempos romanos, jogos públicos, chamados de circos, eram realizados somente em dias sagrados para homenagear os deuses da cidade. Até a época de Jesus, torneios, caçadas a feras e corridas de carruagens eram uma obsessão para os romanos. Qualquer imperador que se prezasse levava a sério os conselhos do historiador Juvenal. Apenas duas coisas fazem um romano se preocupar hoje em dia: panem et circenses, pão e o circo. A obra de Vespasiano levaria menos de 10 anos para ser concluída. E apesar de ele não ter vivido para ver seu trabalho terminado, o Coliseu permanece o símbolo eterno de toda uma civilização. Os romanos já provaram ser os melhores engenheiros que o mundo já viu. Inventores do arco, da cúpula, construtores de estradas, aquedutos, pontes e banheiros. Embora a estética romana tenha sido em grande parte emprestada dos gregos, sua tecnologia era profundamente original. Lá perto, no Panteão, uma gigantesca abóbada de concreto parece flutuar suavemente no espaço. Uma estrutura de concreto armado tão grande, vazada por um único raio de luz, não seria construída novamente até o século XX. Definitivamente, o Coliseu provou ser a maior herança arquitetônica de Roma. No entanto, o que o monumento tinha de magnífico chocava-se com o que de cruel acontecia dentro dele. Espectadores ficavam em torno da arena central, onde era espalhada areia para cobrir o sangue derramado no ritual dos jogos. No dia da inauguração, no ano 80, o novo imperador Titus, filho de Vespasiano, inaugurou o anfiteatro com uma caçada a feras selvagens. Em apenas um dia, 5.000 animais foram condenados à morte. Estes rituais sangrentos de celebração poderiam durar mais de 3 meses. Animais exóticos eram trazidos de regiões distantes para o Coliseu, onde eram mantidos em celas localizadas no nível subterrâneo, que podem ser vistas ainda hoje. As feras eram então transferidas em elevadores para o nível da arena, onde iriam enfrentar as lanças dos caçadores. Em algumas ocasiões, as canaletas de drenagem eram fechadas e a arena era deliberadamente inundada. O estádio se transformava num mini-mar para simulação de batalhas navais. Os gladiadores eram, no entanto, a atração principal do Coliseu. Escravos, criminosos e a mais baixa estirpe de Roma, algumas vezes até mulheres, eram especialmente treinados para depois se apresentarem nas batalhas públicas. Ave César! Nós que estamos prestes a morrer vos saudamos. A coragem ou a covardia do gladiador era aplaudida ou vaiada pela multidão, que votava com as mãos o destino do perdedor. De acordo com alguns historiadores, polegares para cima ou uma onda de lenços abanando significavam que o gladiador viveria e poderia até mesmo se tornar um homem livre. Polegares para baixo condenavam o lutador a uma morte imediata. Por 325 anos, o Coliseu testemunhou inúmeros espetáculos assustadores como estes, e pode ter sido também o lugar onde o martírio dos cristãos perseguidos acontecia. Finalmente, em 404 d.C., todo o sacrifício público em Roma foi banido pelos imperadores cristãos no poder, e o Coliseu, danificado por terremotos e tempestades, se transformou em ruínas. Através dos séculos, o Coliseu se transformou em uma pedreira de mármore, saqueada pelos vários Césares de cada nova era. Mas o triunfo dos engenheiros continuou de pé, um símbolo fantasmagórico do Império Romano, tanto em sua maior exaltação quanto em sua maior depravação. Séculos depois de sua construção, um monge inglês faria a seguinte profecia:
Enquanto durar o Coliseu, Roma viverá. Quando cair o Coliseu, Roma morrerá. E quando Roma morrer, o mundo. Machu Picchu. Localizado em meio ao ar puro dos Andes, 2.500 metros acima do nível do mar, um mistério escondido em florestas nebulosas por 4 séculos. Crônicas do século XVI contam que estas montanhas impenetráveis esconderam a última cidade dos Incas, Vilcabamba, onde Manco Inca, o líder das crianças do sol, desesperadamente procurou refugiar-se dos espanhóis, que haviam dizimado seu império em sua ânsia por ouro. Em 1911, um jovem historiador americano, Hiram Bingham, demarcou as inexploradas ruínas do Vale de Urubamba, no Peru. Índios locais o guiaram para o topo de uma montanha remota, a qual, à primeira vista, parecia totalmente hostil ao homem. Os índios chamavam esta montanha de Pico Antigo, Machu Picchu. Bingham descreveu a viagem. De 4, nós nos precipitamos por uma grama escorregadia. Bem mais para baixo, Urubamba rosnava furiosamente. Nós contornamos a colina e, de repente, avistamos diversos níveis de terraços incas. Que tipo de comunidade precisaria de centenas destes terraços? Tem espaço para uma plantação suficiente para alimentar toda uma cidade. Este lindo santuário preservado nunca sentiu o peso e a fúria das botas dos conquistadores. Eu percebi que Machu Picchu seria a maior e mais importante ruína descoberta na América do Sul desde a chegada dos espanhóis. O que Bingham havia visto era extraordinário, mesmo que escondido pelo crescimento da selva. Um platô de 3.200 metros quadrados, com mais de 200 construções de inigualável técnica. Aos poucos eu fui percebendo que esta parede com templos semicirculares ao seu redor sobre a caverna era tão bonita quanto o mais bonito dos trabalhos em pedra do mundo. Eu quase perdi o fôlego. O que este lugar poderia ser? Bingham acabou acreditando que havia achado a cidade perdida de Vilcabamba, refúgio de Manco Inca. Mas Machu Picchu foge a qualquer explicação, pois não é uma cidade, mas antes um imenso centro religioso. Um lugar sagrado para os rituais de uma das mais enigmáticas civilizações de nosso mundo. Os Incas construíram um império que, em seu apogeu no século XVI, atingia 4.000 quilômetros, o mais poderoso da América do Sul. A capital Inca, Cusco, superpovoada, com 100.000 pessoas, tinha uma riqueza lendária. Este pátio em Coricancha, o Templo do Sol em Cusco, era ornamentado com 700 sólidas lâminas de ouro, cada uma pesando mais de 2 quilos. Como a maioria dos tesouros incas, este foi também saqueado pelos conquistadores espanhóis. Os incas eram engenhosos organizadores sociais. Apesar de não terem linguagem escrita, eles desenvolveram uma sofisticada economia, talharam plataformas nos despenhadeiros, irrigaram os terraços através de canais. Cultivaram milho, batatas. Domesticaram alpacas e lhamas.
Hoje em dia, muitos dos índios peruanos ainda conduzem suas vidas segundo a cultura de seus ancestrais incas. E falam o Quechua, língua dos templos de Machu Picchu. A mais duradoura das realizações incas é também a mais desconcertante: os monumentos feitos em pedra. Enormes blocos de granito tão precisamente superpostos que sequer uma lâmina pode penetrar entre eles. Os construtores arrastaram os blocos de suas pedreiras por quilômetros, e não existem indícios de que eles possuíam rodas, animais de tração ou ferramentas capazes de transportar e construir blocos tão perfeitos. Trabalhadores árduos, tal como seus descendentes, construtores incas transportaram penosamente cada bloco em um ritmo agonizante, arrastando-os pelo solo com cordas de fibras. Algumas vezes as pedras eram tão pesadas que tinham de ser abandonadas no caminho. Mas o homem não era punido. Os incas preferiam culpar as pedras, chamando-as de Sai Cusca, que significa pedra extenuante. Uma vez em seu destino, as pedras eram talhadas e encaixadas em suas posições. Cerca de 40 ângulos seriam esculpidos em apenas um lado da rocha para assegurar um encaixe perfeito ou criar uma delicada curva na parede, assim como no Templo do Sol. A forma trapezoidal da maioria das construções foi uma inovação inca com o objetivo de dar a estabilidade necessária durante os frequentes tremores de terra que abalavam os Andes. A maioria sobreviveu intacta. Somente seus telhados de palha caíram, vítimas de 5 séculos de clima tropical. Mas o que justifica uma engenharia tão elaborada? Machu Picchu parece ter sido uma espécie de quartel sagrado para a religião Inca. Uma religião baseada na adoração ao sol e na sua evolução através dos céus. O Intihuatana, ou o lugar de pouso do sol, era um patamar de pedra que permitia aos incas prever os solstícios e equinócios do sol, tão críticos para a plantação e a colheita do milho. No solstício de junho, que marca o início do inverno ao sul do Equador, o sol era simbolicamente amarrado à terra para assegurar seu retorno nos meses que viriam. O festival chamado Inti Raymi durava 9 dias e ainda pode ser visto na antiga fortaleza inca chamada Sacsayhuamán. Para os incas, o sol era o pai divino de todos os povos, e o rei era o seu regente na terra. O ouro simbolizava as lágrimas do sol, e o milho era sua obra-prima dourada. Desta fortaleza, no ano de 1536, o líder Manco Inca rompeu o cerco espanhol e fugiu para as montanhas para sempre. Apenas 4 anos antes, Francisco Pizarro liderou um pequeno grupo de espanhóis até o coração do Império Inca.
Atraídos por rumores de fabulosas riquezas e portando armas superiores, menos de 200 espanhóis conseguiram conquistar a população índia de milhões de pessoas. Mataram seu imperador, Atahualpa, e saquearam a capital. Em julho de 1533, os espanhóis já haviam coletado 24 toneladas de ouro e prata. Quando Manco Inca perdeu sua última batalha, ele abandonou Cusco, que logo se transformou numa colônia que foi construída sobre as fundações indestrutíveis da antiga cidade Inca. E o último refúgio de Manco Inca, chamado de Vilcabamba, poderia ter sido em Machu Picchu? Algumas evidências apontam para outro lugar, recentemente localizado, bem mais afastado para o noroeste. Machu Picchu foi provavelmente abandonado muito antes e já teria sido vítima da mata invasora. Tal como a civilização que o criou, Machu Picchu continua um mistério, engolido pela terra de onde surgiu. A Muralha da China. Do outro lado do mundo, um novo imperador projetou uma linha de pedra cortando a face da terra, que seria construída pelas mãos do homem em um enorme pedaço de terra. Como se dissesse até para os deuses: esta é minha terra, não se aproxime. A dinastia Ming da China livrou-se finalmente do jugo dos mongóis, forçando os descendentes de Gengis Khan a se retirarem para as estepes do norte. China, o Império do Meio, era de novo governada por um imperador chinês. E para defender este império, foi ordenada a construção de uma gigantesca muralha que se estenderia do rio Yalu, na Baía da Coreia, até o selvagem deserto de Gobi. 4.800 quilômetros de tijolo e pedra, 8 metros de altura. A mais longa construção jamais realizada pelo homem e talvez a única estrutura visível do espaço. Se a muralha da China fosse esticada de ponta a ponta no Brasil, ela ligaria Macapá a Porto Alegre. A Grande Muralha da China, que vemos hoje, é a mesma que foi construída durante a dinastia Ming, que começou antes mesmo do nascimento de Cristóvão Colombo no século XV. A ideia, no entanto, de construir uma parede em volta do Império do Meio data de 2000 anos antes, do século VIII a.C. Nesta época, a China vivia um caos. Estados hostis lutavam entre si e contra tribos nômades que tentavam invadir pelo norte. Durante centenas de anos, uma sucessão de paredes em barro foram construídas entre montanhas e ao longo dos vales com o objetivo de manter afastados vizinhos hostis. Todo este esforço, no entanto, era em vão. Mas no ano 221 a.C., um homem unificou a China e se proclamou o primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Em seu breve reinado de 12 anos, Qin Shi Huangdi ligou os milhares de quilômetros de antigas paredes em uma massiva muralha para a defesa militar contra os bárbaros. Um cinturão em torno de uma nação. Esta grande muralha simbolizaria a China para sempre. Ferozmente protetora, hostil a estrangeiros, prodigiosa por seu trabalho. Um povo unificado. A muralha de Qin Shi Huangdi deu aos chineses uma identidade nacional jamais vivida antes. E isto significava segurança. As fronteiras do norte logo atrairiam novos colonizadores e fazendeiros.
sua sombra protetora, comerciantes se aventuravam por estradas que levavam ao oeste. Uma viagem pela região que viria a ser conhecida como a Rota da Seda, trazendo as riquezas do Oriente para a Índia, Pérsia e Roma. O imperador chinês escreveu: "Agora nosso povo está pacificado e não deve mais temer a guerra. Os homens trabalham na terra, enquanto as mulheres estão engajadas em suas tarefas." Mas esta era a sua versão. A muralha pode ter sido uma grande realização militar, mas foi também o resultado de um trabalho brutal por parte do povo chinês. 800 mil soldados, trabalhadores cativos e prisioneiros foram forçados a trabalhar para erguer a muralha. Criminosos enfrentavam uma punição a mais. Suas cabeças eram raspadas, suas faces escurecidas e colares de ferro eram colocados em seus pescoços. Nesta situação, eram enviados a províncias distantes para buscar matéria-prima. Um cronista escreveu: "Valas ao lado de estradas eram preenchidas com corpos de homens que foram forçados a ir para a construção da grande muralha. E quando homens não podiam mais ser encontrados, suas viúvas se juntavam à marcha." A história de uma das viúvas se transformou em lenda. Aqui, nos limites leste da muralha, perto do Mar da China, um templo foi erguido em homenagem a Meng Jiannu. Meng, a história conta, foi atrás de seu marido que havia sido mandado para construir a muralha. Quando ela soube que ele havia sido enterrado entre as barricadas, suas lágrimas fizeram a parede desmoronar. Desta forma, ela achou os ossos de seu marido e amaldiçoou o imperador. Denunciando a ordem autocrática do imperador, ela se tornou a voz simbólica do povo contra um onipotente opressor. Muito pouco da muralha de Qin Shi Huangdi ainda existe hoje em dia. Esta fortificação de pedra é resultado de 200 anos contínuos de recuperação e obras durante a dinastia Ming. Este trabalho, por sua vez, está sendo restaurado em turnos ainda hoje. A muralha atravessa metade da China, subindo montanhas inclinadas e protegendo vales, engenhosamente transformando terrenos desfavoráveis para a guerra em vantagem tática. Em Shanhaiguan, uma fortaleza circular de 4 quilômetros quadrados olha o horizonte como se fosse a cabeça de um dragão deslizando em direção do mar. Um fosso de 8 metros de profundidade protege este portão chamado de o primeiro passo para o paraíso. A 300 quilômetros dali, a fortaleza de Jiayuguan era o último entreposto do Império, já que depois deste ponto, em direção ao oeste, estava o vasto deserto mongol. Entre estes dois extremos, existe um conjunto de 25 mil torres de observação, controladas por guardiães que viviam nestes locais. Quando atacados, eles mandavam informação sobre as tropas inimigas por meio de sinais de fumaça durante o dia e sinais de fogo durante a noite. Estas informações percorriam centenas de quilômetros em questão de horas. Perto de Beijing, a toda poderosa fortaleza de Badalin foi construída cercada por diversas camadas de paredes externas, grande o suficiente para acomodar 5 cavalos montados ou 10 homens de infantaria marchando lado a lado. Suas duas faces asseguram que a muralha poderia servir de defesa dos dois lados, não importando por onde fosse atacada. Apesar de a muralha ter resistido aos arcos e espadas dos mongóis e dos manchus, ela mal conseguiu sobreviver aos rompantes ideológicos de nosso tempo. Durante a Revolução Cultural dos anos 60, desdenhando o passado histórico da muralha, fazendeiros roubaram muitas partes dela para usar em seus chiqueiros. Mas hoje em dia a muralha foi restaurada, não apenas física, mas também figurativamente, de acordo com o papel que ela teve na história nacional da China. Ela novamente existe como uma linha definida,
uma marca no terreno, testamento da idade de um povo e de seus ancestrais que a construíram. Kremlin. Milhares de quilômetros para o noroeste, uma outra parede foi construída para a defesa contra os invasores mongóis. Mas, em vez de estender-se pela paisagem, esta parede cercava uma pequena cidade. É a cidade de Moscou. A palavra em russo é Kremlin. Por 8 séculos, as paredes do Kremlin protegeram as partes cruciais da civilização russa. Dentro de seus 28 hectares estão localizados igrejas, catedrais e os palácios dos czares. Foi dentro do Kremlin que os regimes de Ivan o Terrível e Pedro o Grande nasceram. Que a Igreja Russa Ortodoxa dominou as almas da nação. Aqui estão os esplendores e os excessos dos Romanovs. Aqui foi a capital da República Revolucionária de Lenin. E aqui Stalin fez derramar o sangue de seu próprio povo. Por trás destas paredes, a Guerra Fria foi travada. E aqui, um novo capítulo da história russa foi revelado na última década do século XX. Todo o enredo da história do povo russo está incorporado pelas torres e cúpulas deste complexo. É um monumento aos seus maiores esforços e aos seus grandes fracassos. O escritor russo Mayakovsky foi ainda mais além. A Terra, tal como conhecemos, começa no Kremlin. O Kremlin teve, de alguma maneira, um começo mais modesto. Inicialmente, havia apenas uma fortaleza triangular em madeira que protegia os palácios do Principado de Moscou. Através dos séculos, o Kremlin foi se expandindo e passou a incluir igrejas, mosteiros, oficinas, casas. Mas foi Ivan III, conhecido como Ivan o Grande, quem no século XV visualizou que Moscou seria uma grande capital imperial, rivalizando com Roma e Constantinopla em autoridade religiosa. Ele adotou a águia dupla como seu emblema e ganhou o título de regente de toda a Rússia, um cargo que seus sucessores viriam a chamar de czar, modelando a si mesmos como os Césares romanos. Ivan expandiu o Kremlin, trazendo renomados arquitetos da renascentista Itália para transformar o complexo medieval. Os arquitetos substituíram as antigas construções em madeira e pedra por construções de paredes de tijolos vermelhos que sobrevivem até hoje. Quase 2,5 km de comprimento e 7 metros de altura. As paredes levaram 10 anos para serem construídas e estão entre as mais bonitas fortificações militares jamais erguidas. 20 torres cortam a linha do céu, cercando a fortaleza. Uma das torres é a do portão Spassky, considerado até hoje a majestosa entrada principal do imponente Kremlin. A história conta que quando Napoleão marchou triunfante pelo portão Spassky, seu chapéu de 3 pontas tombou, prevendo o mortal fracasso que seus soldados sofreriam em sua retirada de Moscou. Menos da metade dos seus 600 mil soldados sobreviveu ao inverno. Centenas de canhões que foram abandonados na neve hoje estão expostos desafiadoramente pelas paredes do edifício conhecido como Arsenal. Mas se a espinha dorsal do Kremlin são suas paredes e torres, sua alma é representada pela Praça da Catedral. Ivan o Grande autorizou a construção de 3 magníficas catedrais para formar o centro da Rússia Ortodoxa. A imensa Torre do Sino acrescentou um ponto de referência para a Praça da Catedral e para toda a cidade.
Catedral de Ascensão, nomeada por Fioravante de Bolonha, tem uma forma simples, mas monumental, entre 5 cúpulas de ouro. Neste lugar, os czares de Moscou foram coroados. Em seu interior, alguns dos ícones mais sagrados da Rússia ficam expostos. O Redentor dos Olhos Furiosos, carregado como um troféu para as batalhas. A mítica Madonna de Vladimir, conhecida pelos moscovitas como a Dama da Ternura. A próxima construção é a Catedral da Anunciação, que já foi a capela privada dos czares. 9 cúpulas de ouro e um magnífico altar testemunharam os casamentos, batismos e agonias privadas da dinastia imperial. Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, mostrado aqui no famoso filme de Eisenstein, foi barrado dos cultos por ofensas contra a igreja. Sua arbitrária carnificina dos suspeitos de traição e seus acessos de raiva espalharam terror pela corte. Ele está enterrado no prédio ao lado, junto aos outros czares, na Catedral do Arcanjo. Seu túmulo se encontra ao lado do de seu filho, que foi morto por Ivan com suas próprias mãos. Mas a herança de Ivan o Terrível não foi somente de maldades. Ele fez construir a Catedral de San Basil, bem próxima do lado externo da parede do Kremlin. 9 fantásticas cúpulas se encontram sobre a Praça Vermelha. Foi por um capricho de Ivan que a catedral foi construída no meio do barulhento mercado público de Moscou, e não no solene complexo. O Kremlin testemunhou os excessos dos czares em meio à riqueza de seus palácios. Enquanto do lado de fora de suas paredes, servos e camponeses russos enfrentavam uma situação de miséria, a corte dos czares superava as capitais imperiais da Europa. Um visitante, ao ver o Kremlin pela primeira vez, comentou: horizontal e verticalmente, torres e cúpulas, pontas, cones, estruturas em espiral preenchem toda a vista. Deve ter sido invenção de Dante quando chegou aos céus russos. O Palácio das Faces, o mais antigo monumento do Kremlin, continha as salas de recepção dos czares, onde mulheres, banidas de suas funções oficiais, observavam as intrigas da corte de uma janela em arco. No Palácio Terem, onde se localizavam os apartamentos reais, os tetos e as valetas eram pintados e dourados. Neste palácio, o jovem czarevich Pedro, o primeiro Romanov, presenciou o assassinato de sua família. Com apenas 10 anos de idade, ele foi forçado a dividir o trono com seu meio-irmão, literalmente um duplo trono, enquanto sua meia-irmã, Sofia, discretamente passava instruções para o jovem czar. Foi Pedro quem, em 1712, colocou um fim das intrigas sangrentas do Kremlin, transferindo a capital para a nova cidade do norte, São Petersburgo. Mas o Kremlin permaneceu uma casa longe de casa para os Romanov. Durante os 2 séculos seguintes, os antigos palácios foram reunidos no Grande Palácio do Kremlin, que se tornou a peça magistral da corte imperial. Ambientes para recepção pública foram construídos em larga escala para impressionar os visitantes ilustres. Somente o St. George Hall mede 65 metros de comprimento. Mais intimistas, mas não menos opulentos, são os quartos privados do palácio, onde os Romanov satisfaziam seu lendário apetite para as artes decorativas. Muitos dos tesouros do Kremlin eram eventualmente expostos no Museu Imperial, conhecido como The Armory, onde os esplendores da corte foram cuidadosamente restaurados, mesmo durante a era da dominação soviética.
Mas a extravagância da vida no Kremlin não poderia sobreviver à profunda insatisfação das classes menos privilegiadas. Depois da Revolução de 1917, Vladimir Ilyich Lenin fundou a nova República Socialista. Na primavera seguinte, ele transferiu a capital para Moscou. O Kremlin passou a ser mais uma vez o centro do poder russo. Esta mudança aconteceu em uma época de profundo crescimento do Kremlin. Prédios do novo parlamento soviético e casas do Congresso foram levantados no severo estilo realista, contrastando com seus imponentes e ornamentados vizinhos. Aqui também ficavam os alojamentos espartanos de Lenin, que preferia comer em pratos lascados do que em pratos de porcelana imperial. Em mãos soviéticas, o Kremlin foi transformado em um diferente tipo de monumento, não para atender às riquezas da corte, mas para servir ao poder do Estado comunista. A estrela vermelha substituiu a dupla águia dos czares. Bustos de Lenin substituíram os ícones dos santos. E a tumba onde Lenin foi embalsamado se tornou um lugar de peregrinações sagradas para seus seguidores. Mesmo hoje em dia, quando os russos repudiam seu passado soviético, eles não rejeitam o Kremlin. É a história de nosso Estado. O Kremlin sempre foi o centro político, cultural e espiritual do país. Para mim, o Kremlin é sagrado. É a história do Estado da Rússia, o qual existe e vai sempre existir, independentemente das comoções que podem vir a acontecer e a sacudi-lo. Nós realmente amamos este lugar, eu em particular. Eu trouxe minha filha para mostrar a ela quão esplêndida nossa terra é, para contar a ela o que nós vemos, o que nós sabemos e o que nós lembramos. O Kremlin continua a cativar o coração do povo russo, não somente por sua beleza, mas pelo que ele carrega de verdade, suas memórias e esperanças. Versalhes. Enquanto o Kremlin sobreviveu a revoluções, há um outro palácio que mal sobreviveu a uma. Um palácio tão majestoso, tão pomposo, tão excessivamente aristocrático, que deixou uma dupla herança: a capital da arte europeia e o símbolo da arrogância real. Versalhes começou com um ato de ciúme. Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, visitou um magnífico palácio que pertencia a um de seus ministros. O rei se sentiu tão ultrajado com a pompa do encontro no palácio de seu subordinado que mandou aprisioná-lo e saqueou sua casa. O material saqueado iria encontrar seu novo lugar no novo palácio que Luís XIV construiria para uso próprio. Ele escolheu um terreno pantanoso em Versalhes, 18 quilômetros ao sul de Paris. Quando garoto, ele cresceu apaixonado pela casa de caça de seu pai, que se localizava nesta região. Versalhes seria a nova corte da França. Mais de 22 mil trabalhadores foram contratados para transformar 250 acres de pântano nos mais bonitos palácios e jardins do mundo. Paisagens foram criadas onde nada existia. Rios foram redirecionados para suprir 400 fontes com milhares de litros d'água. Quando o fedor das latrinas de Versalhes se tornava insuportável, Luís XIV tinha 3.000 árvores de fragrância em caixas estrategicamente arrumadas. Algumas delas ainda existem na Orangerie. De fato, Versalhes representa o auge da sensibilidade barroca. Aqui, a natureza foi domada e algumas vezes torturada em submissão.
Cada broto, cada galho e cada planta em Versalhes era sujeito à revisão. Árvores eram posicionadas ao longo dos caminhos de tal forma que não fizessem sombra nas magníficas estátuas que enfeitavam o jardim. Cerca de 150 mil vasos de flores eram trocados aproximadamente 15 vezes ao ano, para que Versalhes estivesse sempre florido. As diferentes alas de Versalhes impunham uma ordem racional e humana em uma incompreensível dimensão de luxo. Luís XIV queria um palácio de onde pudesse manter um olho nas intrigas da corte. Desta forma, Versalhes foi construído para hospedar cerca de 3.000 nobres, cortesãos, damas de companhia e todos os seus atendentes. 700 quartos foram decorados com mármore, brocado, veludo e ouro. Versalhes se tornou a moradia e o local de encontro da aristocracia francesa. Luís XIV gostava de viver exposto aos olhos públicos e, portanto, mantinha o palácio aberto a todos que estivessem interessados em conhecê-lo. Exatamente no centro arquitetônico deste palácio dourado estava o quarto de Luís XIV. O dia começava aqui não com um nascer do sol, mas com um despertar do rei. Um ritual chamado de o nascer do rei. Luís XIV tinha um atendente para cada função. Um para vestir a manga direita da roupa, outro para vestir a manga esquerda, um para colocar a gravata, outro para amarrá-la. 4.000 serventes e 500 cozinheiros alimentavam o enorme apetite da corte por cerimônias. Os dias na corte eram vividos em uma intrincada rede de recepções, encontros, refeições, performances teatrais, peças, apostas, despachos e bailes elegantes. O rei frequentemente participava de apresentações de balés folclóricos. Era sabido que somente o rei poderia se juntar aos bailarinos. A Sala dos Espelhos era uma das dezenas de salas de recepção. Os 400 espelhos eram posicionados para iluminar a sala durante o pôr do sol. Na Sala dos Desenhos, adjacente à Sala dos Espelhos, cortesãos ganhavam ou perdiam influência, dependendo da moda de cada dia. A menor afetação do rei, seja na vestimenta, na cozinha, dança ou arte, desencadeava uma onda não somente por toda a França, mas por todas as cortes da Europa. E o mesmo poder tinha a felizarda dama que mais recentemente tivesse conquistado a atenção do rei. A Marquesa de Montespan manteve esta influência por um certo tempo. Como Luís XIV queria passar algum tempo com ela longe dos olhos da corte, ele mandou construir um palácio menor nos arredores de Versalhes, Le Grand Trianon. Em 1715, Luís foi sucedido por seu bisneto, Luís XV, que expandiu Versalhes sob a influência de outra marcante mulher, Madame de Pompadour, sua amante por 20 anos. Ela também queria uma casa afastada da corte, e Luís XV construiu o Petit Trianon. Mas Madame Pompadour não chegou a ver seu palácio pronto, e ele se transformou mais tarde
na casa de encontro do rei com sua nova favorita, a Condessa de Paris. Mas foi uma outra mulher de Versalhes quem iria representar os excessos da corte francesa, Maria Antonieta. Maria, que era austríaca, acabou ocupando este leito através de um casamento politicamente arranjado e extremamente impopular com Luís XVI. Ela nunca conseguiu conquistar o povo francês, mesmo tendo feito o seu melhor para impressionar a corte. Maria tinha uma queda pelo estilo de vida rústico, pelo menos a sua versão real. Para satisfazer seu gosto pelo campo, uma vila charmosa foi artificialmente construída com seu próprio pequeno moinho e com antigas cabanas que tinham suas paredes cuidadosamente rachadas e tudo mais que fosse necessário para caracterizar a vila. Foi nesse seu refúgio idílico que, em 5 de outubro de 1789, Maria Antonieta foi alertada sobre o fato de que a Revolução Francesa chegara a Versalhes. Raivosos parisienses estavam se aproximando do palácio. A família real deixou Versalhes na manhã seguinte e nunca mais retornou. E Versalhes, que apenas 6 anos antes havia assinado o tratado que dava à América sua independência, agora era considerado um símbolo da tirania em seu próprio país. Oitenta anos depois, o autor americano Mark Twain visitou Versalhes. Mesmo o mais democrático dos turistas ficou maravilhado com o que viu. Eu costumava criticar Luís XIV por haver gasto centenas de milhões de dólares quando o pão era tão escasso. Mas eu o perdoo agora. É maravilhosamente bonito. Você fica engasgado, admira e tenta entender que é real, que está na Terra, que não é o jardim do paraíso. E você quase acredita que é parte de um sonho exótico. Estátua da Liberdade. Durante toda a viagem, eles estavam falando que nós iríamos encontrar uma bonita senhora com uma tocha. E eu não conseguia visualizar a cena. Quando eu a vi, eu disse: Mãe, vem aqui. Esta é a liberdade. Esta tocha lá no alto quer dizer seja bem-vindo. Finalmente nós viemos à Terra Prometida para a Estátua da Liberdade. Bonita, linda mulher. Eu disse para minha mãe o que ela significa. Minha mãe me abraçou e respondeu: ela significa América. Ela ergue-se das águas da enseada de Nova York. Um colosso moderno de metal, o maior jamais inventado. Até os dias atuais, o mais duradouro símbolo da esperança americana para o país. Tal como os milhões de americanos que passam por ela, a história da Estátua da Liberdade começa do outro lado do oceano, em um país tumultuado. O ano era 1865. Em Paris, o regime duro e beligerante de Napoleão III tornou o democrático sonho da Revolução Francesa em uma memória sombria. Para alguns liberais franceses, a América era a verdadeira inspiração dos ideais democráticos perdidos da França. Eles almejavam a fraternidade que uma vez ligara Washington a Lafayette. Entre eles estava o escultor Frédéric Bartholdi, que pensou em desenvolver um monumental presente para a jovem nação. Eu tentarei glorificar a República e a liberdade lá, na esperança de um dia achá-las aqui de novo. Ele queria que seu presente fosse a primeira coisa que os visitantes vissem quando entrassem no Novo Mundo. Então escolheu Bedloe's Island como lugar indicado. Se os americanos pagassem por um pedestal, ele prometeu a si próprio que a França pagaria por uma estátua colossal. Bartholdi pensava sempre grande. Seus trabalhos mais recentes eram bombásticos e patrióticos, mas eles eram pequenos comparado a este próximo trabalho que iria levar 15 anos para ser feito.
ele nomeou Liberdade Iluminando o Mundo. Moldar a estátua foi a maior realização de Bartholdi. Na França, ele começou a testar modelos em cerâmica e bronze em tamanhos cada vez maiores. Tochas de madeira foram feitas como modelo e, em seguida, gesso era colocado por cima. Em sua oficina em Paris, metalúrgicos cuidadosamente cortaram enormes placas de bronze norueguês em pedaços tão finos quanto uma moeda para se adaptarem aos moldes. Cada detalhe da estátua, desde seu penteado até as pregas do vestido, foi meticulosamente trabalhado. A cor original das peças, um marrom escuro, foi gradualmente se transformando em um cinza claro por causa da maresia do Atlântico. A enorme estátua teria também de resistir a ventos de mais de 200 km por hora sem tombar no mar. Bartholdi procurou o mais brilhante engenheiro civil da França, Gustave Eiffel, para desenvolver um engenhoso sistema de suporte de 1.800 vigas, incluindo um esqueleto principal e uma série de estruturas que permitiriam as placas de cobre expandir e contrair, de acordo com o tempo, sem rachar. O andaime desenvolvido por Eiffel era o mais alto jamais criado até então, elevando a gigantesca senhora por sobre os tetos de Paris para que todos pudessem ver. Mas enquanto Paris estava exultante, a América vacilava. As contribuições eram pequenas. Tinham arrecadado bem menos do que os $250 mil necessários para a construção do pedestal. Bartholdi levou a tocha para exposições beneficentes em que visitantes eram convidados a conhecer e subir no pedestal. Finalmente, o editor Joseph Pulitzer conclamou os cidadãos de Nova York a apoiarem o pedestal. O pedestal sozinho já era uma obra-prima da engenharia e foi desenvolvido por Richard Morris Hunt para harmonizar com a estátua e não competir com ela, e principalmente para suportar um peso de 225 toneladas de ferro e cobre. Em 1885, a França havia contribuído com mais de $400 mil para o projeto e Bartholdi havia trabalhado por 14 anos. A estátua completa foi desmontada e enviada à sua nova casa embalada em mais de 200 caixotes, 39 somente para rebites. Quando a estátua foi remontada um ano mais tarde em Nova York, os americanos viram pela primeira vez o que seria considerado símbolo de esperança para seus imigrantes nas décadas vindouras. A estátua terminada era da altura de 15 andares, com um dedo sozinho medindo 3 metros. O simbolismo da liberdade estava claro. Uma placa com a data de 4 de julho de 1776. Sob seus pés, grilhões rompidos representavam o fim da escravidão. Sua coroa de 7 pontas tenta tocar os 7 continentes e os 7 mares, e carrega o anseio de liberdade de todo o mundo. Bartholdi queria que ela fosse acesa pelo lado de dentro, e no início do século XX, uma fraca luz elétrica saía das brechas da tocha. Este modelo original está em exposição em um museu próximo à estátua. Reformas recentes colocaram uma nova tocha com folhas de ouro de 24 quilates para incrementar a ilusão de iluminação. Aqueles que vieram em busca do abrigo da tocha vieram atrás de uma vida melhor, fugindo de exércitos para juntar-se a um parente, livrar-se de um perseguidor. Eles vieram por causa de rumores de ouro nas ruas. Vieram em trapos. Ironicamente, suas primeiras horas na Terra da Liberdade eram gastas normalmente confinadas na Ellis Island. Imigrantes a chamavam de Ilha das Lágrimas. Aqui, à sombra da Estátua da Liberdade, 16 milhões de almas esperançosas invadiram Great Hall, esperando sua sorte. Alguns deles condenados a serem postos de lado, doentes,
ou que aparentavam ser mentalmente deficientes eram impedidos de entrar no país e voltavam nos mesmos navios que os havia trazido. À medida que barcas os levavam para a metrópole de Nova York, eles deixavam para trás a estátua colossal e sua tocha. A poetisa Emma Lazarus, filha de imigrantes russos-judeus, deu à estátua uma definição que Bartholdi não havia pensado. Suas palavras estão embasadas de sentimento de liberdade. Que venham a mim os seus cansados, os seus pobres, a sua massa oprimida que deseja respirar livremente, aqueles barrados no teu cais. Que me venham estes, os sem teto à mercê das intempéries. Ergo minha luz ao lado do portal dourado. Torre Eiffel. Enquanto os americanos saudavam sua mais nova maravilha importada, em Paris, os franceses estavam construindo uma outra que guardariam para eles. O mesmo engenheiro que havia construído a estrutura para a Estátua da Liberdade recebeu a missão de sua vida. Gustave Eiffel, construtor de pontes e engenheiro estrutural, foi incumbido de construir um monumento para o centenário da Revolução Francesa. Eiffel conhecia tanto história quanto metalurgia. Ferro fundido o permitiria construir uma monumental estrutura com um impacto tão grandioso quanto o da Revolução. Ele planejou uma torre com uma altura estonteante, quase 350 metros de ferro trabalhado, e que permaneceria como a mais alta estrutura do mundo por 40 anos. Eiffel usou novas tecnologias de pré-fabricação para fundir 12.000 traves. Elas eram manufaturadas fora do local e montadas na margem esquerda do Sena, onde ficaria localizado o monumento. 2,5 milhões de rebites sustentavam o trabalho em ferro, o que permitia que o vento passasse pela estrutura livremente. Mais perigoso era o enorme número de críticas que praticamente levaram o projeto a ser interrompido. Um proeminente grupo de artistas e intelectuais, incluindo o escritor Guy de Maupassant e o compositor Charles Gounod, assinou uma carta decretando a monstruosidade que se ergueria sobre sua amada Paris. A inútil e monstruosa Torre Eiffel é como uma gigantesca chaminé preta de uma fábrica. Esmagando com sua enorme massa a Notre-Dame. O Louvre, o Arco do Triunfo. Todos os nossos monumentos serão humilhados sob esta mancha negra. Determinado, Eiffel continuou. A torre ficou pronta no prazo, com apenas 600 dias de trabalho, e foi inaugurada em 31 de março de 1889. Mais de 2 milhões de parisienses curiosos passaram pela torre neste primeiro ano, rabiscando seus nomes nas vigas e comprando souvenirs. Eles almoçaram no restaurante localizado na torre e subiram nos engenhosos elevadores por entre a estrutura de metal para ver o que nunca haviam visto antes. Um visitante era Edmond de Goncourt. Subindo no elevador, eu tive a sensação, lá no fundo do meu estômago, de que estava em um navio no mar, mas sem vertigem. Lá do alto, nós fomos presenteados com uma visão maravilhosa, além de tudo que poderíamos imaginar na altura do chão, da grandeza, da extensão, da imensidão de Paris. A torre mudou a maneira como os parisienses viam o mundo à sua volta. Paris não era mais simplesmente uma cidade de ruas e bulevares, mas tinha agora uma estonteante vista nova, do céu e do horizonte, tons de cores e luzes. E os artistas de Paris viram a sua antiga vista com novos olhos.
Os pintores da cidade, já responsáveis por revolucionar o mundo da arte, tinham agora um monumento digno de sua moderna visão da cidade. De uma certa maneira, Eiffel criou em ferro o que artistas estavam criando em óleo. Georges Seurat usou os mais básicos elementos da pintura, luz e cor, e aplicando-os corretamente, produziu uma impressão maravilhosa de leveza, uma beleza atemporal. Mas da mesma forma, Eiffel esculpiu com alguns componentes essenciais da arquitetura. Vigas e traves foram empregadas para formar uma estrutura que, vista de longe, parece, de alguma maneira, ser leve como ar. Uma silhueta eterna, sem fim. Mais tarde, uma camada de tinta laranja foi adicionada gradualmente, clareando para um amarelo pálido, para intensificar a impressão de que a torre está flutuando no céu. Mas mesmo depois de terminada, a torre sofreu algumas críticas. Maupassant manteve sua posição crítica. Na verdade, ele disse ter gostado de jantar na torre, porque era o único lugar em Paris onde ele não tinha de olhar para ela. A Torre Eiffel chegou mesmo a ter sua demolição programada em 1909. Somente o seu novo uso como torre de rádio a preservava. E quando sua altura ajudou a interceptar as transmissões do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, a permanência da torre foi garantida. Ironicamente, o que uma vez havia sido um símbolo da revolução, do progresso e da produção em massa, hoje parece ser um tanto quanto antiquado. Um pouco da elegância do velho mundo numa metrópole frenética. Mas, para sua época, a torre representou um passo ousado. Ela representou as boas-vindas à era moderna. Misturou beleza com tecnologia, garantindo que os dois poderiam coexistir. Esta lição, por si só, já faz da Tour Eiffel a Torre Eiffel, a mais otimista das maravilhas jamais construídas. Monte Rushmore e Crazy Horse. No coração da América, um outro sonho audacioso se tornou realidade no paredão de uma montanha de granito. Nas montanhas negras de South Dakota, em meio a desfiladeiros que eram como testemunhas às curvas e à idade do terreno, um homem decidiu colocar sua marca em uma das montanhas. Não apenas uma expressão pessoal de seus dons artísticos, mas um monumento aos princípios fundamentais de uma nação democrática. Mount Rushmore começou com um sonho provinciano de um historiador pouco conhecido chamado Dwayne Robertson. Ele imaginou um tema do Velho Oeste esculpido num dos altos paredões das Montanhas Negras. Mas o artista que ele contratou tinha uma visão totalmente diferente. Gutzon Borglum era o filho americano de imigrantes dinamarqueses, um dedicado pintor e escultor que havia estudado com Auguste Rodin e que já havia feito várias esculturas de figuras históricas, tais como Abraham Lincoln e Robert Lee. Neste quadro monumental, Borglum imaginou mais do que um tributo ao Velho Oeste. Em vez disso, ele queria capturar as qualidades permanentes de toda uma democracia. Eu quero alguma coisa na América. Alguns metros de rocha que sejam testemunhas de todas as grandes realizações que conquistamos enquanto nação. Borglum investigou a fundo a psique americana para descobrir os arquétipos dos ideais nacionais. George Washington, que para Borglum
era a incorporação da liderança democrática, o herói da Revolução e o homem que deu dignidade à causa da liberdade americana. Thomas Jefferson, estadista e filósofo, autor da Declaração de Independência e profundo defensor das liberdades individuais. Abraham Lincoln, que simbolizou a força da União Americana e o direito de todos os cidadãos à liberdade. E Teddy Roosevelt, personificação da robusta expansão da nação, com o comprometimento de preservar seus recursos naturais e de promover liberdade empreendedora. Mas como modelar numa montanha estas 4 faces? Primeiramente, Borglum e Robinson acharam um lugar com a combinação certa de superfície, integridade estrutural e iluminação solar. O trabalho de Borglum começou em 1927 e iria continuar esporadicamente por 14 anos. Envolveria mais de 300 trabalhadores e, finalmente, custaria quase $1 milhão. Mais de 450 mil toneladas de granito foram explodidas para criar os rostos que mediriam 20 metros de altura. A montanha estava parecendo ser incontrolável. Pedras instáveis forçaram Borglum a dinamitar sua primeira tentativa, que colocava Washington e Jefferson em lugares opostos. Persistentemente, Borglum começou um novo Jefferson, esculpindo a cabeça um pouco mais alta do que as outras e evitando assim rachaduras perigosas. O sucesso de Borglum em Mount Rushmore dependia, além da engenharia, de alcançar beleza artística em uma escala ampla. Borglum conseguiu passar emoção além das rochas. Uma ponta de granito na cavidade da pupila conseguiu dar a impressão de brilho no olhar. Borglum havia planejado esculpir todas as figuras até a altura da cintura, mas morreu em 1941, antes que pudesse terminar. Seu filho, que apropriadamente recebeu o nome de Lincoln, completou as cabeças, mas o começo da Segunda Guerra Mundial impediu que houvesse qualquer cerimônia de inauguração. Finalmente, 50 anos depois de estar pronto, Mount Rushmore foi oficialmente inaugurado em julho de 1991, colocando o selo final num monumento que veio para representar as conquistas do espírito humano. Gutzon Borglum. Nós acreditamos que o memorial à nação deve ter serenidade, nobreza, poder, tal como tinham Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, esculpido nas alturas o mais perto do céu que podemos, para mostrar à posteridade que tipo de homens eles eram. E aí devemos rezar para que estes marcos durem até que o vento e a chuva os desgastem. A obra de Borglum parece ser a última grande visão de uma era antiga, um tempo em que não apenas se acreditavam em heróis, mas estes tinham rostos identificáveis. Uma era em que artistas ainda tinham a experiência humana como sua inspiração e ousavam fazer afirmações em escala sobre-humana. Existe outra grande maravilha sendo desenvolvida, mesmo em nossa era impaciente. E ela está localizada a apenas 27 quilômetros da obra-prima de Borglum, em Mount Rushmore. Aqui, um órfão meio americano, meio polonês chamado Korczak Ziolkowski começou a mais ambiciosa escultura em rocha de todos os tempos. Um monumento da altura de 60 andares, em homenagem ao grande guerreiro Sioux, Crazy Horse. Durante os anos 30, enquanto os rostos de presidentes americanos descendentes de europeus começavam a tomar forma na rocha de granito em South Dakota, o chefe urso em pé, da nação Sioux, fez a Korczak uma pergunta desconcertante. Onde estavam os monumentos de seu povo, dos heróis de uma tribo que povoou a região por 400 séculos, mas que havia sido aniquilado em menos de 4 décadas? A resposta de Korczak
foi que ele dedicaria o resto de sua vida à construção de um moderno colosso, ao Crazy Horse. A escala é inacreditável. Todas as 4 cabeças de Mount Rushmore caberiam em apenas uma cabeça do Crazy Horse. Korczak viu nesse lendário guerreiro a dignidade heróica de um povo vencido. Ele se dedicou à sua tarefa com a mesma perseverança que seu outro herói e mentor, Gutzon Borglum. Excêntrico e visionário, Korczak investiu milhares de dólares de seu próprio bolso nos direitos sobre a montanha. E em 1947, com menos de $200 de capital próprio, ele começou sua tarefa hercúlea. Eu sou um contador de história na pedra, mas isto é tudo o que eu sou. Eu quero dizer ao mundo que existiu aqui, em uma determinada época, um povo que era admirável. Eu não pretendia fazer isto tão grande. Eu pretendia fazer algo em torno de 35 metros de altura. Puxa, uma figura com 35 metros parecia nada, e aí eu resolvi, vou esculpir toda a montanha. Depois de 4 décadas, 8 milhões de toneladas já haviam sido tiradas da montanha. Korczak sabia que não viveria para ver seu trabalho completo. Quando morreu em 1982, deixou planos para a continuidade da obra, que está agora sendo trabalhada por sua viúva Ruth e a maioria de seus 10 filhos. Eu acho que ele pensava que não havia limites para o que se quer fazer quando realmente se deseja fazer. Se você realmente acredita naquilo, trabalha duro o suficiente e está disposto a pagar o preço necessário, você pode fazer o que quiser. Você pode ser o que quiser neste mundo. Korczak simplificava sua própria filosofia citando um velho ditado que ele ouviu certa vez. Quando as lendas morrem, os sonhos acabam. Quando os sonhos acabam, não existe mais grandeza. Crazy Horse espera pelo próximo sonhador. Em suas sombras, um ouvinte pode ouvir a história de todas as criações humanas, tão atemporais quanto o vento das montanhas. Um sussurro de antigos heróis. A inspiração de antigos realizadores. É um chamado a grandes visões e grandes realizações. Um apelo para deixar uma marca, para criar uma nova maravilha.